Então, veja bem. Olha só, gente, essa habilidade que você eventualmente adquira aqui, você pode falar assim, mas tem muitos exercícios aqui que eu poderia obter a resposta mais facilmente. Sim, mas eu quero que vocês treinem essa competência, né, para fazer esses cálculos, porque essa competência você utilizará em outros lugares. Por exemplo, quando você for lá no cálculo 2 ou no curso de equações diferenciais, que os professores vão precisar que vocês encontre uma transformada de Laplace inversa lá de um sinal. Cara, esse negócio você precisa decompor em frações parciais. Para decompor em frações parciais, você precisa fatorar ali os denominadores, né? Então, tudo isso que você está fazendo aqui é desenvolvendo competências que serão úteis para você em outros momentos. Competência, gente, é como se fosse assim, ó. Não sei se vocês já viram, mas é muito comum em oficina, tem um quadro de ferramentas. Então, nesse quadro de ferramentas tem um lugar lá onde o cara coloca, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um martelo. O cara coloca lá um martelo. Aí tem outro, aqui junto dele tem uma outra ferramentazinha, que eu não vou conseguir fazer aqui, uma chave de boca lá. É isso que você passa a ter na medida que você vai dominando essas competências. Você passa a saber usar isso aqui, passa a saber usar isso aqui. Então, tem momentos que você vai ver que essa ferramenta é mais apropriada do que essa. Tem momentos que você vai precisar dessa e não de outra. Aqui você pode ter outras e outras e outras e outras. Um quadro enorme de ferramentas aqui. A ideia é você ir colocando ferramentas nesse quadro. E ferramentas essas que serão úteis para vocês em outros momentos. Nesse estágio, eu quero que você coloque aqui nesse quadro as ferramentazinhas de manipulação algébrica, de fatoração, de racionalização, de produto notável e o básico de limite, né? A ideia básica de limite. Então, moçada, veja bem, outra ferramentazinha que tem que estar nesse quadro aqui. Como é que eu fatoro polinômio de segundo grau? Aí você tem que lembrar o seguinte, olha, polinômio de segundo grau eu fatoro conhecendo as raízes. Eu sei que ax² mais bx mais c é a mesma coisa que a que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Onde x' e x duas linhas são as raízes do polinômio de segundo grau. Então, para eu fatorar um polinômio de segundo grau, eu preciso conhecer as raízes dele. E como é que eu conheço raiz? Bom, tem aquela fórmula para você encontrar solução de equação quadrática, né? Aqui no Brasil chama fórmula de Bhaskara, mas que não tem nada a ver com Bhaskara. Não sei por que exatamente aqui no Brasil... É só no Brasil que tem isso, né, gente? Só no Brasil que tem isso. Tem um professor, colega meu que veio para cá no ano passado, ele é do Canadá. Aí eu perguntei para ele assim, professor, o que o senhor acha da fórmula de Bhaskara? Ele falou assim, forma de quem? Foi de Bhaskara. E ele falou assim, e quem foi Bhaskara? Isso não faz parte, assim, do conhecimento dele, né? Bom, mas vamos voltar para cá. É o seguinte, eu preciso conhecer as raízes da equação de segundo grau. E como é que eu posso conhecer as raízes da equação de segundo grau? Ax² mais bx mais c igual a zero. Você pode conhecer ela usando aquela fórmula. Ou você pode conhecer ela também tentando encontrá-la por soma e produto. A soma das raízes de uma equação de segundo grau vai dar sempre menos b dividido por a. E o produto dessas raízes, ela dá sempre c sobre a. Então isso aqui acaba se tornando uma ferramenta importante para eu encontrar raízes de equação do segundo grau mentalmente. Isso então vai funcionar para números relativamente pequenos. O que eu chamo de pequeno? Sei lá, de menos 10 até mais 10. Para mim é um número pequeno. Fora daí eu já tenho um pouco mais de dificuldade de encontrar as raízes. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero fatorar o x² mais 3x mais 2. Então eu preciso saber primeiro quando é que isso é zero.
Quais são as raízes? Eu chamo de raiz o valor de x que vai fazer com que essa expressão seja zero. Então tá bom, então eu vou procurar assim, ó. Quem são dois números que se você adicionar, dá menos b dividido por a? Então vai dar menos 3. Porque o a é 1, né? Vai ficar menos 3 dividido por 1. E se você multiplicar esses números, vai dar c dividido por a, ou seja, vai dar 2. Não é difícil. Pensa dois números com essa característica. Essas características, né? Menos 1 e menos 2. Se você pegar o menos 1 e o menos 2 e juntar eles, dá menos 3. Se você pegar o menos 1 e multiplicar pelo menos 2, dá mais 2. Então, uma raiz é o menos 1, a outra raiz é o menos 2. Então, você pode dizer aqui, então, é o seguinte, ó, que x é elevado ao quadrado mais 3x mais 2, nós podemos escrever assim, a, mas o a não precisa escrever, né? Esse a aqui, porque o a é 1. Então, vai ficar assim, ó, x menos uma raiz é menos 1, multiplicado por x menos a outra raiz é menos 2. Ou seja, aqui você pode escrever assim, ó, x mais 1 multiplicado por x mais 2. Então essa é a forma fatorada do polinômio de segundo grau que está lá no numerador. Aqui, ó. Então esse limite aqui vai ficar assim, ó, limite. Bom, a forma fatorada ali em cima. A forma fatorada vai ficar, cadê o negócio? Aqui, x mais 1, x mais 2. Ó, x mais 1 multiplicado por x mais 2. E a forma fatorada do denominador. Gente, de tanto a gente fazer, a gente acaba gravando essas coisas, né? Aqui você enxerga que é uma diferença de 2 quadrados? Então, a forma fatorada da diferença de 2 quadrados, no caso aqui vai ser x mais 1 multiplicado por x menos 1. Quando x tende a menos 1. Aí você observa que agora você pode cancelar esse x mais 1 com esse x mais 1. E o seu limite fica sendo apenas isso, ó. Limite é de x mais 2 dividido por x menos 1, quando o x tende a menos 1. Essa função aqui é contínua em todos os pontos da reta? Todos? Não, não é contínua em todos os pontos. Fala aí um ponto onde ela não é contínua. Essa função aqui, que lugar que ela não é contínua? No 1, mas você está tendendo para o menos 1. No menos 1 ela é contínua? Então você pode calcular o limite simplesmente trocando o x pelo menos 1. Aí você vai ficar assim, ó, menos 1, depois mais 2, depois menos 1, menos 2. Menos 1, né? Já falei a resposta. Menos 1, menos 1. Olha aqui, ó, 2 menos 1 dá 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. 1 dividido por menos 2 dá menos meio. Então aí está calculado o limite.